Olá, tudo bem? Meu nome é Edivaldo, sou professor de redação e esse é o canal do curso Redigir. Quero convidar você a participar, a fazer a sua inscrição nesse canal para que todas as semanas você acompanhe as nossas aulas de redação. A aula de hoje tem a ver com o nosso treinamento para o Enem. A aula de hoje é sobre fuga do tema. Roda a vinheta. Você já ouviu a expressão viajou na maionese? Aqui na minha região, talvez na sua também, a gente usa essa expressão viajou na maionese geralmente quando a gente está conversando com alguém e a pessoa parte para um assunto totalmente diferente, não entende exatamente o que a gente está falando e sai do assunto totalmente. Você sabia que nas avaliações do Enem, muita gente tem viajado na maionese? Como assim? Muita gente tem fugido do tema. E conforme nós vamos observar nos dados do Enem, muitos tiram 0 em relação do Enem porque fugiram do tema. Veja só essa última análise que temos aqui, esse gráfico. Você observou? Um número muito grande dos que fizeram a avaliação do Enem, a prova de redação, tiraram 0. Veja só, mais de 88% dos que têm feito as avaliações do Enem. Então você pode ver que muitas pessoas têm tido dificuldade em entender os temas propostos nas avaliações do Enem. Então como que nós podemos analisar isso? Como que nós podemos usar isso, esses dados, no nosso treinamento aqui de redação? Olha, precisamos treinar então nossos olhos, a nossa capacidade para poder captar os temas do Enem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tema de 2015. Vamos analisar esse tema. Vamos ver porque muita gente fugiu desse tema aparentemente fácil. Olha só, então o tema da redação do Enem foi muito simples, aparentemente. É a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, para você ter uma ideia, como não foi só quem prestou a prova que fugiu do tema, mas assim que saiu o tema no domingo, muitas manchetes saíram na mídia. Olha só uma das manchetes que nós observamos na mídia. Olha só, diz assim: o tema da redação esse ano foi a violência contra a mulher. Nesse artigo que saiu na mídia, analisava assim que o MEC resolveu dar uma colher de chá para os participantes do Enem esse ano, porque usou um tema praticamente já conhecido. Então veja que até mesmo a mídia se enganou com o tema. Na realidade, muita gente achou que o tema era apenas, a parte central do tema era apenas a violência contra a mulher. Mas há uma palavra aqui no tema que muitos talvez viajaram, saíram do caminho porque não levaram em consideração. Geralmente quando alguém se perde na floresta, o que acontece? Ele às vezes fica rodando em círculos, não consegue sair do lugar, ou volta sempre ao mesmo lugar, ou às vezes vai para um lugar totalmente diferente. Então as pessoas que não prestaram atenção em detalhes desse tema de 2015, acabaram fazendo um texto totalmente diferente ou não conseguiram sair do lugar, ou acabaram rodando em círculos, ou talvez ficando somente comentando sobre o tema da violência da mulher. Mas qual é a palavra então que não foi levada em consideração? A palavra persistência. Então a parte central do tema, ao invés de ser a violência contra a mulher, seria a persistência dessa violência. Então essa palavrinha persistência era uma palavra que precisava ser analisada com atenção e levada em consideração. Então por isso é preciso muito cuidado na hora de analisar os temas de redação do Enem. Até porque se ficasse apenas na questão da violência contra a mulher, não teria como o candidato se posicionar. Porque ninguém iria se posicionar a favor da violência contra a mulher. Aí tiraria 0 em redação também, porque estaria agindo contra, os direitos humanos, conforme mostra a própria avaliação do Enem.
Então o que é necessário fazer? Então é importante levar em consideração o tema, que além do tema, existem também os textos, né? Se você observar, textos, né, que são chamados textos motivadores, que complementam o tema. Então o que é preciso fazer para não cair nessa armadilha de fugir do tema? Então é necessário, nós vamos passar aqui algumas orientações, como o treinamento de redação. No nosso treinamento então é necessário, primeiro, não deixar a avaliação de redação, a prova de redação por último. Então no caderno de redação, ou no caderno do Enem, no domingo, então haverá, em todo o caderno, normalmente a avaliação é deixada por último, do Enem. A redação é deixada por último. Então muita gente imagina que é melhor fazer a linguagens primeiro, matemática primeiro e deixar por último. Não deixe por último. Já no início, como na primeira página após o caderno, após a capa do caderno, já está aqui o tema de redação e os textos motivadores. Então é bom no início já começar a analisar o tema. Se deixar por último, talvez você vai ter dificuldades naquela afobação na última hora, dificuldades de friamente analisar cada palavra do tema. Segunda sugestão que nós podemos dar para você é refletir sobre cada palavra do tema. O que pode fazer? Pode circular as palavras do tema e analisar cada palavra. Por exemplo, no caso da 2015, por que aquela palavra persistência? O que quer dizer persistência? Então analisar cada palavra do tema. O tema ele é um pouco extenso, então é necessário analisar cada palavra. Outra sugestão que nós podemos dar também, se você resolver fazer as outras provas inicialmente, faça apenas as questões mais fáceis, as questões que você lembra a resposta. Não fique preso nas questões mais difíceis, que é difícil lembrar. Faça as questões mais fáceis e de vez em quando já vai começando a analisar a redação do Enem, já fazendo quadros mentais. Lembra-se que nós falamos em aulas anteriores de argumentação, né? Os textos motivadores, eles têm um objetivo também. O objetivo é nos ajudar a lembrar de dados que nós mesmos vivenciamos no passado. Então por isso é importante responder as questões mais fáceis, né? E analisar depois com atenção. Outra sugestão também que eu gostaria de passar para vocês é analisar com atenção os textos motivadores. Nesse artigo que eu citei para vocês, esse artigo fazia uma crítica aos textos motivadores. Disse no artigo que os textos motivadores em nada ajudaram quem fosse fazer a avaliação de 2015. Na realidade, os textos motivadores, eles trouxeram muitas informações. Para você ter uma ideia, um dos textos motivadores falou de vários tipos de violência que ocorriam contra a mulher. Outro texto motivador, o texto 4, falava do impacto dos números. E havia um texto falando que após a Lei Maria da Penha, o número de denúncias que surgiram aumentou bastante. E você se lembra que muitos criticaram, né, esse tema, né, falando que era um tema batido, mas veja quantas notícias surgiram nos últimos tempos relacionadas à violência contra a mulher. Então analise com atenção os textos motivadores. Os textos motivadores têm um papel muito importante em esclarecer o tema da redação do Enem. É isso aí, então continue participando de nossas aulas e numa próxima aula nós vamos voltar a outros temas de redação dos anos anteriores do Enem. Nós vamos analisar um por um e eu convido você a participar dessas próximas aulas. Um abraço e até a próxima!